Olá, bem-vindos a mais um episódio do Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que estudou na área de engenharia alimentar e que durante 25 anos desenvolveu a sua carreira passando pelas áreas da qualidade, da comunicação, das relações públicas e institucionais, chegando depois à direção de pessoas. E depois de 25 anos e de um setor de atividade como a área do grande consumo, decidiu de facto dar um total salto de fé, mudar de carreira, mudar para um setor completamente distinto e integrou depois então o setor segurador. E por isso tenho imenso gosto em conversar hoje com a Joana Queiroz Ribeiro, que é atualmente a Direção de Pessoas e Organização da Fidelidade. Joana, bem-vinda. Obrigada, Silvia, é um gosto estar aqui. Obrigada Obrigada. eu por ter tão prontamente aceitado para nos conversarmos hoje um bocadinho e terei imenso gosto em conhecer com bastante mais detalhe o seu percurso profissional. Dizia eu que estudou Engenharia Alimentar. Recorda-se do que é que levou a esta opção académica? Recordo perfeitamente, Silvia. Eu quis toda a vida ser médica. O meu avô paterno era médico, eu nunca o conheci, mas contavam as histórias de um médico muito filantropo, etc. Eu acho que era mais a filantropia do que a medicina, mas francamente depois fui estudando e não tive notas para entrar em medicina e hoje fico contente por não ter tido essas notas, não porque não admiro imenso os médicos que existem e que acho que fazem imensa falta, mas porque acho mesmo que eu não ia fazer um bom trabalho como médica. E, e estava no verão, nas férias, com os meus pais, e um daqueles tios emprestados um dia estava a passear comigo, abriu um jornal e disse-me: Olha, vai abrir um curso fantástico que é Engenharia Alimentar na Católica do Porto. E eu olhei para os meus pais, que tinha concorrido a tudo que era fisioterapias e todas as terapias à volta da medicina, e perguntei-lhes se eles estavam dispostos a pagar-me o curso na Católica, e resolvi ir. E claramente esse sim foi um salto de fé, porque claramente ia sem saber ao que ia, não é? Era um curso de engenharia alimentar, era pioneiro e portanto tinha alguma graça para mim, porque tenho um bocadinho a mania de me atrever a coisas que não conheço. E, e portanto fui parar à engenharia alimentar. Fizemos um curso, foi um curso muito giro, porque como éramos um bocadinho cobaias também para o próprio curso, tínhamos uma relação muito gira com os professores e portanto tudo aquilo foi um curso rico, com professores muito, muito bons, que hoje em dia ainda são pessoas que nos marcam quando nos encontramos e discutimos e vamos a conferências e discutimos coisas. Ahm, e fiz o curso. No último ano desse curso, nós éramos muito incentivados e neste primeiro curso, nesta primeira leva, éramos quase obrigados a escolher fazer qualquer coisa fora de Portugal, no âmbito da engenharia alimentar. A engenharia alimentar é uma espécie de engenharia química aplicada à indústria da alimentação, e eu decidi ir fazer um curso de Ciências Cervejeiras a Louvain-la-Neuve, na Bélgica. E fui para a Bélgica, 6 meses, fazer um curso de Ciências Cervejeiras, e depois quando vim, fizemos mais um semestre, e acabei por ir parar à Unicer, e foi assim que eu fui parar à Unicer. Hoje Superboc Group, uma empresa de quem tenho saudades imensas. É Uhum. uma empresa muito, muito boa. Era uma empresa, se eu agora olhar para trás e me pedirem para eu descrever o que é que eu achava da Unicer, era claramente uma empresa, era uma escola de gestão, era uma empresa muito, muito interessante. Hum, a Silvia há bocado disse que era uma grande empresa. Era uma grande empresa, mas não era uma empresa grande. Era uma empresa, já na altura, e principalmente depois, passados 25 anos, uma empresa muito ágil, muito rápida, muito de resposta rápida ao consumidor, como são as empresas de grande consumo, não é? Que têm que Tudo aquilo que responder as pessoas rápido, mais têm que ser procuram hoje, não é? exatamente, e muito focada no cliente, muito focada no produto, muito focada no cliente, e portanto foi um percurso muito interessante numa perspectiva do setor propriamente dito, e depois foi mais uma escola que eu fiz, porque acabei por trabalhar durante um período de tempo na área da indústria propriamente dita, na fábrica, na qualidade, muito ligada à qualidade, à inovação, ao desenvolvimento de produtos, à documentação técnica. Depois tive um desafio muito interessante que foi, vamos lá certificar-nos, fazer aqui uma certificação da qualidade, que tem muito a ver com os procedimentos e a forma como aplicamos aquilo que está escrito, e na área da qualidade e na área da alimentação é muito importante estas regras, estas certificações da qualidade, mas deram-me uma abertura para eu liderar um projeto que era um bocadinho mais que isso. E, portanto, aquilo que resolvemos fazer foi: ok, o objetivo é vamos nos certificar, mas vamos envolver a organização nesta certificação. E, portanto, foi assim, se eu pudesse dizer, o meu primeiro grande projeto de comunicação, de envolvimento das pessoas na organização, de organização e de transformação organizacional, porque era muito
vamos ouvir as pessoas e vamos perceber com elas o que é preciso mudar. É preciso mudar o formato das paletes. Imagine, era preciso mudar o filme que se põe à volta das garrafas. E, portanto, era muito ouvir. Íamos de manhã às 7 da manhã, quando mudavam os turnos, e ouvíamos o que as pessoas tinham para nos dizer, com melhoria contínua, muito nesse âmbito. Portanto, era um projeto muito interessante, que fez com que eu conhecesse muito bem a organização e as pessoas da organização, porque era um projeto transversal a toda a organização. Aproximei-me muito dessas pessoas, certificamos, foi muito interessante. E nessa altura convidaram-me, o engenheiro Soares da Fonseca, que era o presidente da Unicef, nessa altura convidou-me para, Joana, agora que desenvolveu todo este projeto de organização, de equipa, de comunicação interna, podia ficar com a nossa área de relações públicas. Então vou só interromper lá aí, E porque eu sim, não resisto a voltar lá atrás para lhe fazer duas perguntas. A primeira é, temos muitas pessoas que veem e ouvem o Profiler, que também estudam, que também estão ainda na fase de claro, estudar, e queria perguntar-lhe que é, disse-me que fez esse salto de fé para escolher a engenharia alimentar, que nem sabia muito bem sequer. ao que ia. Foi de alguma forma, foi-se apaixonando ao longo do curso, deu-lhe uma oportunidade e hoje sente que ainda bem que fez isso? Completamente. Ainda bem que fiz, por várias razões. Porque era um curso, era o primeiro, e portanto nós próprios éramos não só cobaias, mas também pessoas que podiam dar a sua opinião sobre a co-construção daquilo que ia sendo o curso. E portanto isso era muito, muito interessante. Os assistentes não estou a falar dos professores catedráticos, que havia muitos, mas os assistentes eram pessoas muito novas, muito jovens, e portanto criávamos um ambiente muito interessante e rico de discussão. Era muito, 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 muito interessante. E francamente fui-me apaixonando muito, ao ponto de me ter apaixonado pela indústria alimentar e ao ponto de ter feito 25 anos dentro de uma empresa como a Unicer. Portanto, sim. E para mim foi muito interessante porque foram 5 anos de descobertas e de experiências diferentes e de oportunidades de conhecer professores que vinham dos Estados Unidos, porque eram os especialistas na tecnologia do frio. E, portanto, vinham professores dos Estados Unidos para dar aulas na tecnologia do frio. E, portanto, tínhamos a oportunidade de. E estou a falar há muitos anos atrás, e, portanto, não é a mesma coisa que hoje em dia, não é? Portanto, o acesso à informação e à aprendizagem não funcionava da mesma maneira, e, portanto, tínhamos a oportunidade de ter contactos com pessoas riquíssimas, interessantíssimas, com quem aprendíamos imenso. Dos técnicos de engenharia alimentar aos melhores professores de inovação, aos melhores professores de marketing que tínhamos no país. E, portanto, isto era muitíssimo interessante, porque nós tínhamos cadeiras muito transversais, muito técnicas e depois muito generalistas. Cadeiras de gestão, cadeiras de marketing. Sei que a Silvia é de gestão e tenho a certeza absoluta que há professores que davam aulas na Católica ou na Nova, não é? Na altura a Nova não tinha a fama que tem hoje, mas na Católica, nos grandes cursos de Economia ou de Gestão, e tínhamos professores super interessantes e, portanto, foi muito rico e foi de facto uma paixão crescente. Eu sou uma mulher de paixões. E a outra pergunta que queria fazer-lhe antes de entrarmos no tema de ter passado para a área da comunicação foi: era muito jovem quando assumiu a liderança desta certificação, deste projeto transversal, deste projeto que envolvia a organização. E a Joana, quando estava a descrever, foi falando nessa envolvência, em conversar com todas as pessoas, em envolver as pessoas, em ouvir as pessoas. Eventualmente, sem saber, já tinha começado aí aquilo que viria a ser o seu futuro muito mais tarde na direção assumindo a direção de pessoas? Talvez, Silvia, talvez, não consigo dizer que sim ou que não, mas é de facto aquilo que eu gosto de fazer ainda hoje como diretora, e vou dizer recursos humanos, não gosto, mas vou dizer só para que todos percebam que é isso que eu faço hoje. E depois devemos lá chegar e eu explico qual é o meu papel. Mas ainda hoje, de tudo o que eu tenho que fazer, aquilo que eu mais gosto é o envolvimento das pessoas, a construção das equipas, o levar as pessoas a fazer o caminho delas, ouvi-las, co-construir. Tenho muita dificuldade em fazer, seja o que for, sozinha. E a não ser quando tenho que tomar decisões muito difíceis, e aí claramente tenho que me isolar um bocadinho para as tomar e para pensar sobre o assunto. E quando precisamos de refletir sobre as nossas pessoas. Mas tirando isso, gosto muito desta possibilidade que temos de aprender com os outros. E acho mesmo que é um caminho de aprendizagem contínuo quando ouvimos, quando temos disponibilidade. E por isso sim, acho que começou aí, provavelmente. Estão a dizer-nos que foi convidada para assumir a área da comunicação. E a minha pergunta é:
quando é colocada perante essa hipótese, sendo uma mulher de desafios e sabendo que disse que sim, imagino, mas como é que se ouve esse convite? Como é que se amadurece essa hipótese? Diz que sim e depois logo vemos? Como é que isso Eu foi, espero que a Joana? Silvia não me vá pôr aqui a fazer uma prova de o que é que eu, quais são as minhas características que eu ainda tenho que melhorar. Mas eu fui sempre muito impulsiva. Hoje sou menos, porque a idade ajuda e a experiência também, mas fui sempre muito impulsiva. E quando me convidaram, e me disseram, e a Soares da Fonseca na altura convidou-me, e era um fim de semana, e era uma sexta-feira, e disse-me, olha, tu agora pensas, falas com quem tens que pensar, e depois conversemos. Eu disse, não preciso pensar, eu vou dizer que sim. Mas depois vim pensar, vim pensar. E houve um administrador, na altura havia um administrador da Carlsberg, um dos acionistas da Unicef na altura era a Carlsberg, ainda é Éguas, e que me disse, anda cá, Joana, eu vou-te sugerir uma coisa. Tu vais dizer ao engenheiro Soares da Fonseca que aceitas, mas não largues a qualidade. E eu fiquei a pensar naquilo e disse-lhe, bem, está bem. E fui ter a conversa. E achei muita graça porque me disseram que sim. Aquilo que disse foi, eu não sei exatamente o que isto é, eu não sei exatamente se eu vou conseguir fazer. Área de Relações Públicas na altura na Unicer, desculpem. Uhum. Quando eu vim para a Fidelidade, dizia muitas vezes Unicer, agora já digo mais vezes Fidelidade. Mas era uma coisa muito pequenina, era uns encontros que se faziam 2 vezes por ano com jornalistas, era uma comunicação interna muito pequenina, porque existia uma direção de marketing, porque... portanto eu disse-lhe, eu não sei o que isto é, acredito que possamos fazer um ótimo trabalho, mas gostava muito de continuar com a área da qualidade. E ele disse-me, está bem. E eu fiquei. Quando eu digo área da qualidade, era mesmo só a área do sistema de garantia de qualidade. Existia uma direção de qualidade na altura, que eu vou partilhar aqui, que tem muita graça, porque que era o diretor de qualidade por quem eu me vinha apaixonar e Uhum. que ainda hoje somos casados. E, portanto, tem alguma graça porque tem anos de casamento, já somos casados há muitos anos. E, portanto, a qualidade era dele, não tinha... Eu tinha o sistema de garantia de qualidade e esta lógica de prosseguir, esta lógica de qualidade da certificação e garantia que nós conseguíamos cumprir os requisitos da qualidade que nos eram impostos por trabalharmos no setor alimentar, mas acima de tudo a minha lógica e a lógica daquela equipa era prosseguir um mindset de melhoria contínua. E tem muita graça porque nós hoje, no setor de seguros, por exemplo, ouvimos falar de vamos lá, o cliente, o produto, a melhoria contínua, mas naquela altura, nas áreas de bens de consumo, já o cliente estava no centro, já nós tínhamos de estar sempre a perceber como é que podemos fazer melhor, como é que vamos responder melhor e como é que podemos estar mais próximos do cliente. E, portanto disse que sim, fiquei com as 2 áreas e comecei a aprender qualquer coisa que eu não sabia de tudo. Não é? Tem alguma piada, porque aquilo tinha a comunicação interna e a comunicação externa, e, portanto, a relação com os jornalistas também. Não tive muito tempo com o engenheiro Soares da Fonseca naquela função, e o engenheiro Soares da Fonseca saiu e veio o engenheiro Ferreira de Oliveira, que infelizmente já morreu, mas que era um professor, era literalmente um professor, mas para além disso foi um ótimo professor para mim. Para mim e para todos dentro da Unicer. Quando ele veio, eu antes disso fui fazer o trabalho de casa e percebi que ia ser um desafio. Que ia ser um desafio, porque era um homem do mundo, com todo o respeito, obviamente, por engenheiro Soares da Fonseca, que tinha acabado de sair, mas era um homem do mundo com muita exigência e que vinha com um grande desafio, que era, vamos lá olhar para a Unicer e vamos perceber como é que a Unicer, que cresceu até agora e que tinha feito um caminho extraordinário, tem que fazer os próximos 10 anos, os próximos 20 anos. Não é? E vinha com uma vontade grande de fazer crescer a empresa. Era também um mandato que lhe tinham dado os acionistas. Não é? E, ao mesmo tempo, era um homem muito mediático. E os mídias tinham um interesse enorme por ele. E eu, francamente, nos primeiros dias fui falando, fui acompanhando, fui percebendo quem era o engenheiro Ferreira de Oliveira e comecei a perceber que tudo começava a ser, que ter tudo começava a ser demais. Porque eu agora tinha que agarrar um desafio diferente, porque agora havia aqui uma responsabilidade grande de continuar este papel da comunicação interna e da organização e de olhar para a cultura da empresa, porque
tinha aqui um homem que vinha com um desafio diferente e, portanto, eu tinha que acompanhar esse desafio com ele. E depois a relação com os mídia que eu não tinha ainda tido tempo para trabalhar e que claramente era uma caixa fechada, não conhecia, não fazia ideia que tipo de papel é que eu tinha que ter, etc, etc. E, portanto, um dia telefonei para casa a dizer, olha, eu hoje não vou para casa enquanto não arrumar as minhas ideias todas e pensar o que é que eu vou fazer e o que é que eu vou dizer ao engenheiro Ferreira de Oliveira sobre o futuro. Pronto, e lá estive um dia até bastante tarde, e cheguei a casa tarde, e, e no dia seguinte pedi para conversar com o engenheiro Ferreira de Oliveira e disse, olha, eu acho que nós devíamos fazer isto, e isto, e isto, e fazer uma aposta nisto, e acho francamente que eu devia deixar o sistema de garantia de qualidade, entregar isto à área da qualidade e fazer o meu caminho por aqui. E foi assim. Ele achou lindamente e foi assim que Tenho aconteceu. que lhe perguntar outra coisa que é, a Joana era muito jovem também na altura, não é? Para estruturar isso tudo na sua cabeça, para de alguma forma também ser necessária, ter alguma dose de coragem, não é? Para fazer as suas ponderações, chegar perante a pessoa que tinha, com quem tinha que se sentar e dizer, eu estive a pensar nisto, parece-me que o caminho é por aqui, a minha sugestão... Normalmente associamos de alguma forma isso a pessoas mais Com crescidas, mais mais experiência. experiência, mais madura, porque sabem como é que vão contornar aquilo que vão ouvir. De alguma maneira, a ingenuidade aí também A ajuda. ingenuidade e a dita impulsividade também, mas acima de tudo, eu sinto que alguns dos traços que me marcou nesta carreira assim é um bocado o atrevimento. Eu, eu, eu acho que pela positiva, de facto, eu fui bastante atrevida ao longo da minha carreira. Isto tem a parte do outro lado da moeda, que é metia bedelho com muita facilidade em área alheia e claramente era a parte negativa, que era, epá, o que é que esta miúda tem a ver com isto, não é? Mas tentei fazê-lo sempre, e talvez porque tinha esta capacidade de ouvir e gostava de fazer perguntas, hum, e portanto também ia ouvindo as pessoas à minha volta, não é? Mesmo as da Unicer. hum, conseguia discutir os assuntos e perceber, sendo atrevida, mas tentando não beliscar as pessoas que estavam à minha volta, não é? E, portanto, acho que acabei por ir sendo ajudada pela organização também, isso aconteceu-me. Mas sim, tem aí alguma coisa de atrevimento, tem de impulsividade também tem de ingenuidade e também tem de coragem. Eu, quando cheguei à fidelidade, quando pedia feedback, no início, havia uma pessoa que trabalha comigo ainda hoje e que me dizia sempre, quando a Joana me pede feedback, eu tenho sempre que lhe dizer que a primeira palavra que me aparece é coragem. E, Sílvia, eu até considero que sim, que tenho aqui uma grande dose de coragem neste mundo corporativo e na organização e na minha vida, mas se a Sílvia me pedisse para eu me deitar, me atirar de paraquedas, eu era Uhum. incapaz de o fazer. Portanto, é coragem só aqui em alguns terrenos que, onde de facto me gosto de navegar. Com o passar depois do tempo nessa função que assumiu na área de comunicação, relações institucionais, começou a sentir-se efetivamente em casa dentro da sua área. Assumi que tinha muito que aprender, muito. E, portanto, aquilo que fiz foi, e havia aqui uma área, eu já referi, que para mim era claramente estranha, que era a relação com os jornalistas e como é que isto se fazia. Ainda hoje tenho saudades, depois de ter vindo para a fidelidade, desta parte, deste mundo relacional. E aquilo que fui fazendo foi ir criando relações e começando pela conversa que é, eu gostava imenso de aprender consigo, com os próprios jornalistas, porque eu não faço ideia como é que nós nos mexemos neste mundo. E acho que foram os próprios jornalistas e as pessoas que trabalham no mundo dos mídia que me foram ajudando a crescer e a ganhar experiência e, e foram claramente pessoas de quem hoje eu ainda sou muito, muito amiga, mas claramente as pessoas que me ensinaram, com quem eu aprendi como é que eu me vou mexer neste mundo, que para algumas pessoas é um mundo muito estranho, que para mim é um mundo que eu hoje olho com muita naturalidade, muito interessante e muito útil à sociedade, não é? Porque soube pedir ajuda. Porque soube pedir ajuda. Porque soube pedir ajuda. E foi muito interessante, porque ao longo da vida, em momentos mais difíceis ou menos difíceis na Unicer, na vida corporativa, hum, trabalhamos sempre juntos numa perspectiva
de muita transparência, mas acima de tudo de muita confiança. E portanto sabíamos mesmo que se precisassem de saber alguma coisa sobre a Unicer, me podiam ligar e, e eu tive muitas oportunidades, em muitos momentos, de dizer não é o momento de eu responder, mas eu venho, eu volto. E aprendi muito a fazer crescer as nossas relações neste mundo em cima de confiança. A palavra confiança é uma palavra que eu uso muito, e aí, na minha perspectiva pessoal também. Acho que, por exemplo, eu só tenho uma filha, ela cresceu e eu eduquei-a, nós educámo-la, muito assente na plataforma da confiança. E foi uma grande aprendizagem para mim. A equipa era uma equipa muito pequenina, éramos 8 ou 9 pessoas que eu geria. Era uma espécie de equipa, vou-lhe chamar sexy, da Uhum. Unicer, não é? Porque era a área que não tinha as responsabilidades do marketing, não tinha as responsabilidades dos clientes, tinha as relações institucionais, tinha as relações dos patrocínios interessantes na área da cultura, imagina a Casa da Música, Serralves, ah, Gulbenkian na altura. Portanto, havia claramente toda esta área muito interessante, que eram muitas relações institucionais. Havia depois a comunicação interna e esta lógica da organização, sem ter os recursos humanos, nem esta lógica da gestão das pessoas. E depois havia a comunicação com os mídias, que era de facto muito interessante. E foi uma grande aprendizagem. Um dia o engenheiro Ferreira de Oliveira vem ter comigo dar-me a notícia que ia sair. E disse-me, olha, eu não me importava de ele levar, mas eu acho que a Joana vai ser mais útil se estiver aqui do que se for comigo. E eu fiquei. E fiquei. Eu fui sempre muito apaixonada pela Unicer e, portanto, uma- nem me tinha passado pela cabeça sair naquela altura. Foi simpático da parte dele dizer-me. Eu gostava muito dele, ele era muito um professor, tinha muita graça, porque falava connosco e dizia comigo, dizia-me assim, deixa-me que lhe explique. E, Hum. e nós sentávamos, ouvíamos com muita atenção e de facto eram sempre lições de vida, não é? Quando eu ia discutir com ele o orçamento, ele dizia-me: sabe quantas cervejas tem que vender para conseguir ter esse orçamento para gastar? No fundo, era um centro de custos, não é? Era um centro de gastos, entre aspas, não é? Não tinha proveitos eu, pelo menos tangíveis. E ele era muito engraçado, era muito professor mesmo, e portanto aprendia-se muito com o engenheiro Ferreira de Oliveira. Foi-se embora e quem vem para CEO é o Dr. António Pires Lima, na altura. E o engenheiro Ferreira de Oliveira, na altura, não me disse e disse-me: vai ver que vai gostar muito. E há uma história muito engraçada com o António. eh, Na altura, quando ele entrou em julho e entrou, marcou um almoço, fomos todos almoçar com ele. Foi um almoço muito simpático, um homem muito diferente, não é? Que vinha da Compal, na altura. eh, Tinha saído da Compal, não vinha diretamente da Compal, mas tinha saído da Compal. E, e, e criamos uma relação muito interessante. Ele quis saber quem eu era, falamos, conversamos muito e fez-me uma pergunta na altura que foi: eu não sei como é que vou gerir isto, porque os jornalistas têm todos o meu telefone, como é que eu faço? E eu disse: olha, António, é muito fácil. No que toca a temas da Unicer, o que nós podemos combinar é que, de cada jornalista que lhe ligar, o António diz: liga à Joana. E aquilo começou logo ali uma espécie de entendimento tácito. E criamos uma relação muito interessante, de confiança, mais uma vez, eu acho. Eu aprendi imenso com o António. Eh, Imenso no sentido das questões práticas da gestão, das questões práticas das equipas que se criam. Houve duas outras coisas. Era claramente um gestor que liderava e geria pelo exemplo. Eh, Era uma pessoa muito, muito humana. Eu tenho uma história muito gira que já conto do António. E aprendi uma coisa que até hoje pratico e que nunca mais vou deixar de praticar enquanto estiver neste mundo corporativo, que é: as pessoas que trabalham comigo têm que ser melhores naquilo que fazem do que eu. E francamente foi uma lição que eu fui aprendendo e que tem dado muitos frutos ao longo da vida, porque ter pessoas muito boas a trabalhar connosco e que fazem melhor aquilo que fazem do que se eu fosse lá pôr a mão na massa, faz com que eu não tenha essa tentação, com que eu lhes dê o espaço, com que eu lhes dê autonomia, com que eu os faça crescer, com que se desenvolvam e depois com que eu tenha tempo para o resto.
para as pessoas, para estar com elas, para as desenvolver, para pensar, para ter ideias, para incentivar a que as pessoas sejam inovadoras e empreendedoras e, portanto, foi uma aprendizagem muito, muito gira. E depois, isto foi julho, agosto, uns meteram umas férias, eu também meti férias, meti a segunda quinzena de férias e quando estava na véspera de vir trabalhar, tive um acidente de moto. Tive um acidente de moto horrível. E tive a morrer. De moto 4. E tive a morrer, e era 3 de setembro. E eu tive a maior prova de humanidade que alguma vez senti no mundo corporativo. Também nunca tinha estado num momento assim. E o António conhecia-me mal, não é? Mas durante um mês que eu estive em casa, ele telefonava todos os dias. Todos os dias me perguntava como é que eu estava. No início eu não tinha telefone, ligava ao António e dizia não venha trabalhar, porque o António trabalhava no Unicef ainda. O António é o meu marido. E não venha trabalhar. E eu na altura dizia o meu António e o António. Não venha trabalhar, deixe de estar com a Joana precisa de si, etc. E foi de facto uma prova de amizade de alguém que ainda não era amiga, não é? E depois, no fim disto, nós organizávamos uma coisa muito gira na Unicer, que era uma coisa que se chamava as Conversas Unicer, e nós o que tínhamos era, chamávamos Conversas Unicer, mas o que nós fazíamos era, nós organizávamos, mas no fundo era um patrocínio a conversas sobre temas que podiam ser interessantes na perspectiva pública. E lembro-me que esse ano íamos organizar as Conversas Unicer e tinha a ver com a Portugalidade. E tínhamos convidado o presidente da Logoplast para vir falar da internacionalização da Logoplast, tínhamos convidado a Catarina Portas para vir falar da marca portuguesa, portanto, os protagonistas não eram pessoas da Unicer, nem tinham nada a ver connosco, Logoplast era nosso fornecedor, mas não tinham uma ligação direta, e era uma coisa muito interessante, porque era uma coisa que convidávamos outras empresas, outras pessoas de outras empresas e os jornalistas. E eu conhecia mal o António e eu tinha esta área de organização de eventos também, e era uma área de comunicação isto. E disse-lhe, olha António, fui ter com o António e disse-lhe, olha António, eu agora vou fazer assim, vou abrir e depois dou-lhe o palco. E o António, ele disse, não, ao contrário. Eu vou abrir e dou-lhe o palco e o António depois obviamente, toma conta do evento. Não, eu quero abrir. Eu pensei, olha, agora vou ter aqui um problema de como é que isto se faz. Vou ter que explicar ao António Pires de Lima como é que isto se faz. Ele disse, escusa de teimar, eu quero abrir. E o que teve graça foi que o António abriu o evento. Uma das características que eu caracterizei a teimosia, eu também sou bastante teimosa. Ele diz que é por sermos os dois carneiros. E foi que ele abriu o evento a falar de mim, e a falar do desastre, e a falar da perda que ele achava que ia ter sem ainda ter conquistado. E foi uma prova de, acima de tudo, de humanidade. Uma camada de humanidade muito, muito, muito interessante, que fez com que depois tivéssemos feito todo um caminho de coisas muito boas e de coisas muito difíceis na Unicer, juntos com um sucesso enorme, porque conseguimos sempre juntar essa camada de humanidade naquilo que fazíamos. E, portanto, isso deu-me um gosto enorme e foi uma aprendizagem enorme e um crescimento enorme. Quando, passaram uns tempos, um dia veio-me perguntar e desafiar, obviamente depois de ter falado com os acionistas, imagino, tenho a certeza, desafiar para ficar com a área de recursos humanos. E eu perguntei-lhe, acha que mesmo que está a pensar bem? Porque eu, no fundo, tinha uma direção de 9 pessoas ou 10 pessoas que tratavam as coisas mais giras da comunicação interna, da comunicação externa, coisas um bocadinho naquela altura, ainda não tínhamos passado por nada muito difícil. E ele disse, não, eu tenho a certeza, gostávamos muito, e achamos que a experiência da Joana na Unicer pode trazer aqui uma vantagem muito grande. Foi o desafio mais difícil que eu tive. Demorou algum tempo a dizer que sim, até que depois fui encostada à parede, tipo, ou sim ou sopas, decida-se lá. Foi um privilégio enorme ter tido, ter aceito o convite. O convite foi uma honra. Foi o mais difícil, porque é difícil. Porque é difícil gerir pessoas, é difícil ajudar os outros a gerir pessoas, é difícil sair da lógica dos típicos, e à altura ainda existia muito, das típicas direções de recursos humanos, muito processuais e muito de processo e pouco humanas, não é? E eu tive a oportunidade de juntar à direção de pessoas
a comunicação, e portanto eu trouxe também a comunicação interna e os mídias e a comunicação externa, que tinha muita graça, portanto era uma equipa muito, muito interessante. E foi difícil por isso, foi difícil pelas questões mais técnicas e mais processuais, mas acima de tudo, porque as pessoas até olharam para esta minha mudança com alguma desconfiança, não é? Porque é de facto um- uma função de uma responsabilidade muito grande nas organizações. Correu muito bem porque a Unicef era uma empresa maravilhosa, era uma empresa também muito, muito, muito humana, e tive a sorte de o fazer com o António Pires de Lima e com uma comissão executiva muito, muito, muito interessante, e, e os meus colegas eram colegas maravilhosos, que na altura podem alguns deles ter olhado com alguma desconfiança, no sentido de será que ela vai conseguir? Será que isto é um caminho certo? Ninguém deixa de pensar, aqui numa área de recursos humanos está uma engenheira alimentar e cervejeira, não é? Portanto, ninguém deixa de pensar nisto com este ar, mas o que é certo é que fizemos um caminho, e fizemos um caminho do qual me orgulho imenso, porque fizemos em equipa. Fizemos coisas muito difíceis, muito duras, que, se isto se pode dizer, correram muito bem, e fizemos coisas muito, muito giras, muito interessantes, e que, pronto, ainda hoje existem algumas em prática no Superboc Group que é hoje. Depois o António saiu um dia, ahm, a Unicer fez um caminho diferente, eu saí da Unicer, e saí da Unicer com uma vontade enorme de sair da Unicer, acordei sair da Unicer, e saí da Unicer com uma vontade enorme de criar uma empresa minha. Só fazer-lhe uma pergunta. Quando preparei, tinha naturalmente preparado uma pergunta sobre os seus 25 anos de carreira na Unicer, e quando preparei a pergunta, pensei nela numa perspectiva de a Joana foi tendo imensas oportunidades de mobilidade interna, que é uma coisa extraordinária, que vai permitindo que a pessoa de facto tenha essa motivação, esse alicerce de continuar, de fazer. Mas depois de estar a ouvi-la, eh, não sou capaz de fazer a pergunta nestes termos e tenho que a transpor para: foram essas pessoas com quem foi tendo o privilégio de trabalhar que lhe permitiram fazer este caminho de 25 anos com essa motivação? Tiveram imensa influência, imensa influência. Eu sou muito movida por as pessoas que estão à minha volta. Muita graça essa pergunta, e vou partilhar isto porque tem graça, porque estas perguntas depois fazem-nos lembrar algumas coisas. O António, o meu marido, hum, foi acompanhando isto, não é? O António depois, entretanto, saiu da Unicer, antes de mim, mas foi acompanhando isto. E dizia-me sempre: pá, Joana, essa tua ansiedade de cada vez que vem um novo CEO tem que acabar. Tu és o que és, faz o teu trabalho, a Unicer é o que é, e o CEO é só o CEO, com toda a importância que tem o CEO, não é? E eu tinha, esta ansiedade existia, porque eu preciso muito de pessoas, primeiro, que me dão espaço e que confiam em mim, e tive essa sorte, mas depois também preciso muito de pessoas boas, de boas pessoas. Preciso de boas pessoas à minha volta, porque acho que as boas pessoas conseguem marcar a diferença neste percurso que fui fazendo, não é? Não é? E, portanto, acho que isso foi muito importante, mas também foi muito importante o tal meu atrevimento de meter bedelho à nossa chamada, porque ao facto de cada vez que nós metemos bedelho, e eu vou dizendo isto por causa daquilo que a Silvia há bocado dizia, que é, há pessoas que neste momento estão a estudar e que ouvem o Profiler Podcast. E isso é importante que as pessoas percebam que é ser atrevido, se for um bom atrevimento, não é mau. A curiosidade, eu costumo dizer à minha filha, que já é uma mulher, mas que costumava dizer, e hoje continuo a dizer, que para seres uma pessoa interessante, tens que ser interessada. E, portanto, a curiosidade, o fazer perguntas, o conseguir, o aprender com estas pessoas, o ouvir estas pessoas, faz-nos muito, fez-me muito correr com esta paixão por aquilo que fui fazendo ao longo da vida. Tem aí uma camada muito interessante da própria empresa. A empresa era uma empresa que apaixonava a dinâmica, apaixonava o corrermos atrás do cliente, apaixonava o produto, a comunicação do produto. Portanto, tem aí uma camada muito interessante
tinha muito a ver com o negócio e com a própria marca Superboc. E depois mais tarde a Água das Pedras, que é uma coisa, que é uma marca impressionante, que também trazem uma camada boa de paixão em cima de tudo o resto. Mas o resto, de facto, é muito, muito importante na minha vida. As pessoas de quem me vou rodeando ou de quem vou tendo a sorte de me poder rodear e, acima de tudo, de poder seguir também, não é? Joana estava a dizer que saiu então com muita vontade de criar a sua própria empresa. Tinha alguma vontade. Tinha, mais uma vez, achava que me devia atrever a ir criar, a fazer qualquer coisa por minha conta. E fazer qualquer coisa por minha conta numa lógica de transformação organizacional, muito cultura, muito nas organizações, mas numa lógica de freelancer primeiro, etc, etc. E tive a sorte de fiz 2 projetos super interessantes. E o primeiro foi, estava na Anacom a Fátima Barros, e ela desafiou-me a ir lá fazer um projeto muito interessante de transformação organizacional. Eu fui e comecei a desafiar e a tentar trabalhar, e a trabalhar com os diretores da Anacom, etc. E fui evoluindo, e passaram 10 dias, e passaram 20 dias, e eu comecei a perceber, eu não consigo trabalhar sozinha, isto é impossível. E fui logo, portanto, imagine-se, quem estiver a pensar que eu tinha negociado um budget à volta daquilo que ia fazer, fui logo dividir o meu budget também. E fui buscar uma pessoa muito minha amiga para vir fazer o trabalho comigo, porque para mim eu diria, era impossível levar aquele caminho sozinha. Porquê? Porque eu não tinha ninguém para discutir, não tinha ninguém para ouvir, não tinha ninguém para questionar, e portanto para mim isso seria um sacrifício, não ia ser um gosto, um prazer. Acabou por ser um gosto e um prazer. Durante esse caminho, os dois juntos também fizemos um projeto de giro de comunicação com o Atlantic, que era uma spin-off da Sonai, que é uma spin-off da Sonai, mas depois, no meio deste caminho, acabei por ser contactada para o projeto da Fidelidade, onde estou hoje, e já passaram 9 anos, quase 10, e onde estou hoje muito, muito, muito apaixonada. A Fidelidade é, de facto, uma empresa impressionante. Não tem a camada do produto, a camada da parte sexy dos bens de consumo, mas tem um propósito impressionante. O propósito de trabalharmos todos os dias para que a vida de alguém não pare. O propósito de trabalharmos todos os dias porque sabemos que vamos cuidar da vida das pessoas, que estamos ali para cuidar dos outros, que temos um caminho imenso para fazer, para estarmos cada vez mais próximos do cliente, para estarmos cada vez mais do lado do cliente, para estarmos cada vez mais próximos das pessoas que precisam de nós, que nos obriga a estar constantemente a olhar, como todas as empresas, para o presente, para a produtividade, para a eficiência, para sermos uma empresa. Somos uma empresa com mais de 200 anos e, portanto, nós estamos sempre a dizer que queremos ter mais de 200 anos e, portanto, precisamos muito de olhar para a empresa. Mas depois fazer o caminho ao mesmo tempo, que é pensar como é que nós queremos ser melhores. E aqui sim nós temos este propósito para que a vida não pare, nós existimos para que a vida não pare. E dizemos, eu costumo muito dizer isto para explicar às pessoas, nós somos o IKER. Nós queremos muito fazer bem, mas queremos fazer bem o bem. E, portanto, este o bem tem que estar na nossa forma de estar, na nossa forma de pensar, na nossa forma de gerir pessoas internamente, na nossa forma de olhar para os nossos clientes, na nossa forma de responder aos nossos clientes como mandatório. E às vezes, a falar com jovens, digo-lhes sempre, eu acho que é muito importante que sejam bons profissionais, que sejam boas cabeças, inteligentes, que sejam inovadores, que queiram trabalhar bem, mas se não forem boas pessoas, nós não os queremos cá. Nós precisamos, numa empresa como esta, muito, muito de boas pessoas, porque o core do nosso negócio mistura-se com uma espécie de missão. Nós estamos cá pelos outros, não é? E, portanto, nós queremos ter que estar cá pelos outros. Temos que querer tomar decisões, e podem ser as decisões mais simples de quem foi o culpado naquele acidente, pelas pessoas que estão envolvidas. Não porque temos que poupar dinheiro
na indemnização que temos que pagar. Não, é pelas pessoas que estão envolvidas, pela vida daquelas pessoas, por garantir que essas pessoas não vão ver uma vida parada. E isso temos que querer. Não, temos que ser assim, temos que querer muito. E, portanto, isso traz uma vontade imensa de fazer acontecer de forma diferente, de pedir às pessoas que estejam constantemente a questionar, que não se deixem ficar no conforto normal de cumprir procedimentos, porque se nós tivermos que questionar os procedimentos para que a vida de alguém não pare, para que podermos fazer o bem, nós temos que os questionar. E temos que dizer, não, não é assim. Se nós tivermos um procedimento que diz, eventualmente, que se um cliente não paga um seguro de saúde durante um mês ou 2 meses, nós, naturalmente, não estou a dizer que existe esse procedimento, mas nós, naturalmente, devemos anular o seguro. Nós não queremos ninguém que faça isso, sem pensar, 2 minutos e dizer, eu não vou anular um seguro sem telefonar à pessoa e saber o que é que se passa. Porque a pessoa pode estar a precisar de nós por variedíssimas razões. Pode só ter esquecido de pagar o seguro, mas pode estar a precisar de nós porque está doente, pode estar e nós vamos lhe tirar um seguro de saúde, pode estar a precisar de nós porque, olha, por estar numa fase mais avançada na idade e até se esquece, e até não consegue, ou porque nem consegue pagar o seguro. E, portanto, nós queremos estar muito nesta zona. A Joana dizia há bocadinho que quando assumiu esta mesma direção na Unicer, que foi para si um grande desafio pela área em si, a pergunta que eu gostava de lhe fazer é: o setor molda o desafio da área? Molda. E voltando a esse desafio de que eu falei, era um desafio pelo desconhecido. Este foi o meu grande segundo desafio e um desafio exatamente por isso. Pela fase em que estava a Fidelidade há 10 anos atrás, nós tínhamos, a Fidelidade era uma empresa portuguesa, pertencia à Caixa Geral de Depósitos, foi comprada pela Fosun, que é um grupo chinês, nós somos 85%, somos 85% desse grupo Fosun, que é, by the way, um ótimo acionista, um acionista muito, muito presente quando nós precisamos, muito, muito, muito próximo também, e portanto muito interessante para a Fidelidade, e portanto preparou-se muito bem para essa nova fase da vida. Tinha muito clara a visão que tinha que fazer, o caminho que ainda tinha que fazer, o caminho do negócio que tinha que fazer. Lembro na altura a Fidelidade tinha 3% de negócio internacional. Hoje a Fidelidade tem 30% do negócio internacional, 35% do negócio internacional. Portanto, havia todo um caminho desenhado de crescimento da empresa, mas não havia uma estrutura para fazer esse caminho. E, portanto, havia era uma diferença grande entre aquilo que nós precisávamos de equipas, de pessoas, de competências, e aquilo que nós precisávamos de fazer. E, portanto, o desafio era muito grande por esta transformação que era necessário fazer e que era preciso fazer, e numa empresa que era preciso fazer com as pessoas que lá estavam, porque nós precisamos muito, e agora entra aí o setor, que é o setor dos seguros. Era um setor bastante mais fechado, mas é um setor complexo em termos de negócio. É um setor, eu costumo dizer, são os meus colegas inteligentes, não é? É um setor de gente que tem uma espécie de bola de cristal a prever o futuro, não é? Para perceber o risco do seu negócio, que vive em cima de matemática atuarial, que precisa muito de perceber os riscos que queremos correr agora para servirmos a seguir. E, portanto, e que assenta muito em conhecimento técnico, em conhecimento muito técnico. Nós costumamos dizer que um dos nossos valores é claramente a experiência que a Fidelidade tem destes mais de 200 anos. Nós hoje temos 216 anos e claramente é a experiência acumulada e o conhecimento acumulado é uma das grandes riquezas que a Fidelidade tem hoje. E tínhamos que fazer esta transformação com estas pessoas, com as pessoas que tinham este conhecimento. E, portanto, era um desafio muitíssimo grande. E, portanto, havia esse desafio pela dificuldade, havia o desafio da dificuldade do conhecimento do negócio, e, portanto, sim,
O negócio molda os desafios na gestão das pessoas. E depois havia o desafio de precisarmos de fazer isto com a dita camada de humanidade que aqui nesta empresa, então, é base. É base de tudo. Porque o Rogério Campos Henriques, que é o CEO, costuma dizer isto é uma empresa de pessoas a cuidar das outras pessoas, mas que quer cuidar das suas pessoas. E, portanto, havia aqui um trabalho que era preciso fazer-se imagino, de rejuvenescimento, que foi feito, de passagem de conhecimento, que foi feito, mas cuidando das pessoas da fidelidade e garantindo que não havia aqui uma ruptura entre as pessoas que já tinham 20 anos de casa, ou de 25 de casa, e mais, e as pessoas que tinham que ir entrando, que só poderiam continuar a fazer o seu caminho dentro da fidelidade se tivessem estes como aliados. Né? E, portanto, isso era fundamental fazer este trabalho. Foi um desafio muito grande. Eu costumo dizer hoje, olhando para trás, que esta empresa é uma empresa onde nós só não fazemos aquilo que não queremos. Porque, de facto, tivemos que ser muito disruptivos, eu e a equipa, tivemos que arriscar bastante em muito daquilo que fazíamos. Quando eu há bocado referia que havia uma colega minha que dizia sempre que eu era muito corajosa, tinha a ver muito com isso, porque foi necessário abrir muitas portas ao mesmo tempo, e sabíamos todos o risco que é abrir muitas portas ao mesmo tempo, depois é difícil fechá-las, mas para fazer uma transformação com alguma celeridade, que nunca é fácil, e a celeridade nunca é muito grande, era preciso abrir essas portas. E, portanto, havia este risco iminente sempre. Eu acho que foi feito um caminho muito, muito interessante. Acho que as pessoas da fidelidade, que continuam lá e que já lá estavam há 10 anos e há 11 anos, sentem isso. Sentem, vivem, contribuíram para o caminho que foi feito, acima de tudo. Foi um caminho feito com as pessoas e trazendo pessoas com perspectivas muito diferentes. Entraram jovens, e os jovens trouxeram, pronto, jovens que tinham que aprender, mas que traziam as competências que faltam em empresas onde há pessoas com mais experiência, mas sem as competências da modernidade no mundo digital, sem algumas competências daquelas que ganhamos quando vimos das universidades, sem a curiosidade, às vezes os jovens trazem muita curiosidade, muitos porquês, e isso é muito importante porque desafia o status quo de uma empresa mais experiente. Uhum. E depois, pessoas como eu, já com alguma experiência de vida, mas que claramente com perspectivas de negócios muito diferentes. E isso traz uma riqueza grande à organização. Estou a dizer como eu, mas eu sou uma de muitas que entraram, mas que claramente traz riqueza às organizações, porque, acima de tudo, quanto mais diferentes nós formos, quanto mais perspectivas diferentes nós tivermos e trouxermos à análise das questões que temos em cima das mesas, melhor saem as soluções. E, portanto, fomos fazendo este trabalho. Eu acho que está a ser feito um trabalho muito interessante, com a consciência neste momento de que temos um longo caminho para fazer, nós e muitas outras empresas, nós com desafios muito, 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 muito interessantes. Desafios muito interessantes na perspectiva de como trazer num setor tão regulamentado e com questões tão críticas como a segurança, a inteligência artificial para o negócio. Desafios como o impacto que nós podemos e queremos ter nas alterações climáticas, e queremos ser atores a sério neste tema, e depois com o desafio que é a mudança e a transformação que o mundo dos seguros está a viver. Nunca como agora nós precisamos tanto de reinventar o que é o setor dos seguros, como é que nós queremos estar junto dos nossos clientes, porque o mundo dos seguros veio de um mundo onde era quase era um negócio ganho à partida. Eu compro um carro, tenho um seguro. Estou a falar de Portugal, obviamente depois isto não acontece da mesma forma no mundo inteiro, mas tenho um carro, compro um seguro. Tenho uma casa e sou obrigada a fazer um seguro.
E o mundo foi mudando, não é? E, portanto, como é que no âmbito da saúde e na área da saúde nós queremos estar a segurar as pessoas para garantir que as pessoas se sentem protegidas eh, ao longo da sua vida, na perspectiva da saúde, por exemplo, mas como é que, no âmbito da área da saúde, nós conseguimos responder a essas pessoas na perspectiva da prevenção, por exemplo. E, portanto, queremos também ser atores na prevenção. Queremos ser atores na prevenção das doenças e, portanto, ajudar as pessoas a perceberem que a longevidade é cada vez maior e que, portanto, vamos ter que viver bem, de preferência, mais anos, e, portanto, temos que cuidar mais e melhor de nós, da saúde física, da saúde mental, e, portanto, queremos estar muito nessa vertente. Hum, portanto, estamos nesta lógica de estar a fazer a ligação do nós temos imensos desafios na área do negócio neste momento e temos muitos, muitos, muitos desafios ainda, e outras empresas também os terão, em garantir que temos dentro da organização boas pessoas que conseguem ir atrás do propósito que a fidelidade tem, ir atrás deste propósito muito humano, trazer esta camada muito humana para, para, para a forma como estamos no mercado, a forma como olhamos e chegamos aos nossos clientes. E isto leva-nos ao desafio que temos na gestão das pessoas, que não nos parece razoável pedir a quem trabalha na fidelidade que cuide dos outros e depois não incentivarmos a que não cuidarmos de nós próprios e não incentivarmos a que cuidemos uns dos outros. E, portanto, estamos a trabalhar muito nesta perspectiva de como é que nós, como indivíduos, dentro da organização, somos responsáveis por nós, por o caminho que fazemos, por o caminho que fazemos com o contexto pessoal que temos, e, portanto, trazer aqui uma camada muito humana e de muita proximidade. Como é que pode e deve a organização ajudar o gestor da equipa, porque é sempre muito fácil dizer tu és líder, tu és gestor de equipa e, portanto, tens de cuidar das tuas pessoas, mas quem é que vai cuidar dos gestores de equipa? E, portanto, trazer aqui um papel fundamental de apoio a quem tem este papel muito difícil e cada vez é mais difícil, porque gerir pessoas diferentes, gerir num mundo que está constantemente em mudança, gerir com as exigências que o mundo hoje traz, até do ponto de vista pessoal, é difícil, é muito difícil gerir neste mundo que umas vezes é presencial, mas também é muito híbrido e, portanto, traz complexidade muito grande. E depois de uma perspectiva de como é que todos juntos somos de facto responsáveis por criar as equipas onde as pessoas querem estar. Eu recuso muito a falar, hoje em dia, já usei muito a palavra de reter pessoas dentro das organizações. Recuso-me a usar essa palavra, porque nós não queremos. Acho que nas organizações nós não devemos querer pessoas que não querem estar connosco. Eu costumo brincar a dizer porque é que falamos em fidelizar clientes e reter E pessoas. reter pessoas, exatamente. E, portanto, o que nós queremos é pessoas que queiram estar. Eu uma vez disse numa conferência, a propósito do reter, que eu também não pego na ponta da camisa do meu marido e digo não saias daqui, não saias daqui, não. Ele está lá porque quer, não é? Nós estamos juntos porque queremos. E eu acho que a relação dentro das organizações hoje em dia, se queremos que sejam organizações humanas, tem que ser isto, tem que ser a empresa tem que trabalhar e fazer e criar as condições para que as pessoas queiram, mas as pessoas têm que querer estar, têm que se sentir responsáveis e responsabilizadas pelo caminho que têm que fazer e pelo trabalho que têm que entregar, mas têm que querer estar, têm que se identificar com os valores da empresa, têm que se identificar com a forma como a empresa quer estar no mercado, têm que se identificar com este, e agora falando da fidelidade em particular, com este querer fazer bem, mas não se esquecer da camada do o bem. Não basta. Não basta eu cumprir o que tenho para fazer, eu tenho que acrescentar naquilo que faço o sorriso, o bom dia, a proximidade, o brilho no olho, Até ao telefone o se cuidar sente dos isso, não é? outros, o cuidar dos outros. Até ao telefone se sente isso, é isso mesmo. Joana, hum, não posso terminar sem fazer esta menção. Este ano, novamente, 2024, e
para além de outros inúmeros anos onde também aconteceu, a Joana voltou a ser distinguida com o prémio de melhor diretora de recursos humanos nos prémios da Human Resources. É de alguma maneira o reflexo de tanto que coloca de si no dia a dia ao exercício das suas funções? Eu não vou poder dizer que não, eu acho que é um reconhecimento das pessoas pelo trabalho e pela forma como eu me coloco, ao serviço, dos outros, mas também a paixão que eu tenho por aquilo que faço e, acima de tudo, e isso eu tive uma sorte imensa, eu quando estava na Unicef recebi o mesmo prémio também, eu tive uma sorte imensa, é também o resultado de trabalhar em empresas que nos deixam fazer o dito bem, eh, e que nos deixam rodear de pessoas que são boas equipas, com gente boa, hum, que se alinha connosco no trabalho que temos para fazer. Portanto, eu tenho um orgulho enorme dos reconhecimentos que vou tendo ao longo da minha vida, mas costumo sempre dizer que não são reconhecimentos individuais, são reconhecimentos, obviamente, à Joana, com o papel e a função que tem, mas são reconhecimentos, isto é, só é possível ganhar um prémio destes em corporações e instituições que nos deixam fazer, acontecer, ser o que somos, o que queremos mostrar aos outros, que é possível fazer-se, e onde há pessoas boas. Acho que isso é fundamental. Joana, tive muito, muito gosto em conversar consigo. Muito obrigada. Obrigada pelo seu atrevimento e Muito, pela muito sua obrigada. coragem. Obrigada, Silvia. Foi um gosto conversar. É sempre um gosto recordar. Muito obrigada. Obrigada. Quanto a nós, obrigada por ter estado connosco. Até ao próximo Profiler.